O mundo à beira da guerra. 7 de dezembro de 1941. O Oceano Pacífico parecia calmo naquela manhã de domingo. O céu estava limpo sobre o Havaí e a base naval de Pearl Harbor despertava lentamente para mais um dia rotineiro. Marinheiros caminhavam entre os gigantes de aço ancorados na baía. Oficiais tomavam café. Alguns soldados ainda dormiam em seus alojamentos. Nada indicava que aquele lugar, uma das mais importantes bases navais dos Estados Unidos, estava prestes a se tornar o palco de um dos ataques mais devastadores da história militar. Mas a verdade é que aquela guerra havia começado muito antes daquele amanhecer. Do outro lado do Pacífico, o Império do Japão enfrentava um dilema estratégico existencial. Desde o início da década de 1930, o Japão vinha expandindo agressivamente sua influência na Ásia, primeiro na Manchúria, depois na China e progressivamente em direção ao Sudeste Asiático. Esse expansionismo tinha uma lógica clara. O Japão era uma potência industrial crescente, mas extremamente pobre em recursos naturais: petróleo, minério de ferro, borracha. Esses recursos estavam concentrados nas colônias europeias do Sudeste Asiático, principalmente nas Índias Orientais holandesas. Mas havia um obstáculo gigantesco no caminho japonês: os Estados Unidos. A doutrina estratégica americana no Pacífico estava baseada na projeção naval, e Pearl Harbor era o centro dessa presença militar. Para Tóquio, isso significava uma coisa: se o Japão quisesse expandir seu império no Pacífico, teria que neutralizar a frota americana. Estrategicamente, isso significava uma aposta extrema: atacar primeiro, atacar rápido e tentar destruir a capacidade de reação dos Estados Unidos antes que a guerra industrial americana entrasse em funcionamento. Foi então que surgiu um dos planos mais audaciosos da história militar. O arquiteto daquele plano era um homem chamado Isoroku Yamamoto, almirante da Marinha Imperial Japonesa. Yamamoto era uma figura complexa. Ele não era um defensor entusiasmado da guerra contra os Estados Unidos. Na verdade, ele conhecia o país profundamente. Havia estudado em Harvard, havia servido como adido naval em Washington e entendia perfeitamente o poder industrial americano. Em conversas privadas, Yamamoto teria feito uma previsão sombria. Se a guerra começasse, ele poderia correr solto por 6 meses. Depois disso, as chances do Japão vencer seriam praticamente nulas. Mas se a guerra era inevitável, então ela deveria começar com um golpe devastador. Um ataque surpresa que destruísse a frota do Pacífico. A inspiração veio de uma operação britânica ocorrida apenas um ano antes: o ataque aéreo à base naval italiana em Taranto. Ali, aviões lançados de porta-aviões haviam danificado seriamente navios de guerra ancorados. Yamamoto percebeu imediatamente o potencial daquela ideia, mas decidiu ampliá-la em uma escala nunca vista. Em vez de algumas dezenas de aviões, centenas. Em vez de um ataque limitado, uma operação coordenada gigantesca. O plano recebeu o nome de Operação Z. Se tivesse sucesso, os Estados Unidos ficariam incapacitados de reagir durante meses, tempo suficiente para o Japão conquistar todo o Sudeste Asiático. Era uma aposta estratégica brutal, mas havia um problema fundamental. Para funcionar, o ataque precisaria ser uma surpresa absoluta.
No final de novembro de 1941, 6 porta-aviões japoneses deixaram secretamente as águas do Japão. Era a maior força aeronaval já reunida até aquele momento na história, a chamada Kido-Butai. Ela incluía Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, Zuikaku, transportando mais de 350 aeronaves de combate, bombardeiros, torpedeiros, caças de escolta. Toda a frota avançava silenciosamente pelo Pacífico Norte, uma rota pouco utilizada, escolhida justamente para evitar navios mercantes ou patrulhas. Os navios mantinham silêncio absoluto de rádio, nenhuma transmissão, nenhum sinal. Era como se aquela gigantesca força militar simplesmente não existisse. Enquanto isso, em Pearl Harbor, a rotina continuava. Os analistas de inteligência americanos sabiam que as tensões com o Japão estavam aumentando. Sabiam que um ataque era possível, mas ninguém imaginava que ele poderia acontecer ali, no Havaí. A doutrina estratégica americana acreditava que o Japão atacaria primeiro nas Filipinas ou no Sudeste Asiático. Essa avaliação, aparentemente lógica, seria um erro fatal. Às 6 da manhã, em 7 de dezembro de 1941, os primeiros aviões japoneses decolaram dos porta-aviões. A primeira onda de ataque incluía 183 aeronaves, bombardeiros de mergulho, torpedeiros, caças Mitsubishi Zero. Seu comandante era o piloto Mitsuo Fuchida. Quando a frota aérea se aproximou de Oahu, o fator surpresa ainda estava intacto. Os radares americanos haviam detectado ecos no horizonte, mas os operadores acreditaram que se tratava de uma formação de bombardeiros americanos B-17 que deveriam chegar naquele dia. Poucos minutos depois, Fuchida enviou a mensagem que marcaria a história militar. Tora, tora, tora. O código significava surpresa total. O ataque começou às 7h48 da manhã. Em poucos minutos, Pearl Harbor mergulhou no caos. Torpedos atingiam navios ancorados. Bombas explodiam nos conveses. A base naval inteira estava sob ataque. Os navios de guerra americanos estavam alinhados ao longo da chamada Battleship Row. Era o alvo perfeito. O primeiro grande golpe atingiu o USS Oklahoma. Torpedos sucessivos fizeram o navio virar de cabeça para baixo. Centenas de marinheiros ficaram presos dentro do casco. Logo depois, bombas perfurantes atingiram o USS Arizona. Uma explosão colossal destruiu o navio. Mais de 1.100 homens morreram instantaneamente. Era uma das maiores perdas humanas da Marinha Americana em um único evento. Enquanto isso, os caças japoneses atacavam aeródromos. O objetivo era impedir qualquer reação aérea. Hangares explodiam. Aviões eram destruídos ainda no chão. Em menos de 1 hora, a base americana estava devastada. Mas o ataque ainda não havia terminado. Às 8h54, a segunda onda de ataque chegou. Mais 170 aeronaves mergulharam sobre Pearl Harbor. Agora, o elemento surpresa já havia desaparecido. As defesas antiaéreas americanas começaram a reagir. Metralhadoras, canhões, explosões no céu. Mas mesmo assim, os aviões japoneses continuaram causando destruição. Ao final do ataque, 4 encouraçados afundados, 4 severamente danificados, 188 aeronaves destruídas, mais de 2.400 americanos mortos. Era um sucesso militar impressionante, mas havia um detalhe crítico. Os principais alvos estratégicos não estavam presentes. Os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor naquele dia. E eles seriam decisivos nos meses seguintes. Apesar da vitória tática, o Japão havia cometido um erro estratégico gigantesco. Os planejadores japoneses haviam priorizado a destruição da frota de batalha, mas ignoraram 3 alvos vitais: os depósitos de combustível, os estaleiros de reparo e as bases submarinas.
Se esses alvos tivessem sido destruídos, Pearl Harbor poderia ter ficado inutilizável por meses, talvez anos. Mas o comandante japonês Shuichi Naguno decidiu não lançar uma terceira onda de ataque. Ele temia contra-ataques e não sabia onde estavam os porta-aviões americanos. Essa decisão permitiu que os Estados Unidos recuperassem rapidamente sua capacidade operacional. Em poucas semanas, muitos navios já estavam sendo reparados, e a máquina industrial americana começava a entrar em ação. No dia seguinte ao ataque, 8 de dezembro de 1941, o presidente Franklin D. Roosevelt falou ao Congresso. Seu discurso se tornaria um dos mais famosos da história americana. Ele descreveu o ataque como uma data que viverá na infâmia. O Congresso declarou guerra ao Japão quase unanimemente. Poucos dias depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. O conflito agora era verdadeiramente global. Mas havia algo que o Japão havia subestimado profundamente: a capacidade industrial americana. Nos anos seguintes, os Estados Unidos produziriam mais de 100 porta-aviões, mais de 300 mil aeronaves, mais de 8 milhões de veículos militares. Era uma escala industrial sem precedentes. A guerra que Yamamoto temia havia começado. Anos depois, muitos historiadores analisariam Pearl Harbor sob duas perspectivas diferentes: como uma vitória tática japonesa e como um desastre estratégico. O ataque destruiu parte da frota americana, mas unificou completamente a sociedade dos Estados Unidos. Antes de Pearl Harbor, a opinião pública americana estava dividida sobre entrar na guerra. Depois do ataque, essa divisão desapareceu. A mobilização foi total. Yamamoto teria resumido a situação com uma frase que se tornaria lendária: Temo que tudo o que fizemos foi despertar um gigante adormecido e enchê-lo de uma terrível determinação. Temo que tudo o que fizemos foi despertar um gigante adormecido e enchê-lo de uma terrível determinação. Nos anos seguintes, a guerra no Pacífico seria brutal. Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. Mas tudo começou naquela manhã de domingo, quando centenas de aviões surgiram no céu de Pearl Harbor. E o mundo mudou para sempre. No final, 2 ataques nucleares às cidades de Hiroshima e Nagasaki. Japão totalmente devastado. Mas isso vai ficar para uma próxima jornada aqui no canal Senhores da Guerra. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e ajude o nosso canal a trazer mais conteúdos como esse.